Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos em mais uma noite. Como hoje não é dia das palestras, nós vamos fazer um bate-papo, falar sobre alguns assuntos que o pessoal tem um pouco de dúvida, né? Então a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês. Isso vai ser postado no nosso YouTube. Peço também que dá uma curtida lá no nosso canal, Espaço Guia. Compartilhe também para as pessoas que vocês amam, para as pessoas que já estão precisando dessa informação. Estamos aqui com o Ângelo Milani, vai estar aqui um bate-papo mesmo aqui para falar sobre diversos temas, né? Vários esclarecimentos. E que Deus abençoe nessa noite. Com certeza. Deus abençoe Jesus a ser muito claros e expressivos nesse momento, que a nossa proposta não é suscitar conflito, nem dizer quem é certo, quem é errado ou alguma coisa parecida. A proposta ela é única de reflexão, para pessoas que gostam de pensar, que gostam de refletir, porque toda vez que a gente tem um partido, que a gente tem uma doutrina, que a gente tem algo fechado na nossa crença, a gente fica limitado, né? Por isso que os cientistas fazem o quê? Eles fazem pesquisas, né? Eles tentam várias vezes para ver se fazer 10, 30 vezes aquilo ali, qual é o resultado que vai dar, para chegar numa conclusão. Então o que a gente vê muitos temas hoje, eles são, podemos dizer, engessados por algumas pessoas, que ela fala, não, é assim, pronto. É a mesma coisa a pessoa que torce para um time de futebol, que tem um partido político, ela não se abre para uma outra vertente, ela não se abre para uma outra possibilidade. E aí a gente estava conversando aqui, e um assunto que várias vezes as pessoas perguntam, eu vejo também na própria mídia aí, né, as dúvidas de pessoas de vários segmentos. Vou procurar sempre usar um nome que abranja a totalidade, né? Quando eu falar, eu vou falar sempre da liderança religiosa, das religiões, né? Porque é ruim citar A ou B, exceto algum caso que necessite a gente determinar o que a gente está falando. Então, o primeiro que a gente gostaria de fazer, assim, isso aqui não é para a gente, não estamos em nenhum momento criticando ninguém, não é para dizer que nós somos donos da verdade, não é nada disso. É suscitar o tema, passar para vocês o que ao longo de mais de 30, 40 anos aí lendo, estudando, pesquisando, junto com a espiritualidade, né, a gente conseguiu aí, a gente tem uma visão, que para nós, pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas que estão ligadas ao universalismo tem essa mesma concepção. E também compartilhar isso com outras pessoas que elas comecem a pensar, porque o que eu vejo muitas vezes, eu leio certos capítulos da Bíblia, e pessoas que são de religiões, de N religiões, eu falo, nossa, mas eu nunca vi isso, eu nunca li isso. Em que lugar da Bíblia está escrito isso? Né? Hoje, graças a Deus, nós temos o nosso amigo Google, né? Que você pergunta para ele, ele responde. Então, eu tomei o cuidado de pegar o texto bíblico, porque a Bíblia é o livro mais para o Brasil, para os cristãos, né? O livro usado pelos cristãos é a Bíblia. Né? E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o batismo. Né? O que é o batismo? Por que no Espiritismo as pessoas não batizam? Por que no Universalismo as pessoas não batizam? Né? Por que nas outras crenças batizam? Por que numa crença batiza, mas daí se ele vai numa outra, aquela outra não aceita o batismo dessa, porque não foi Deus que batizou? Né? É um assunto muito polêmico. Né? E aí a gente vê até às vezes as pessoas vêm perguntar, mas eu fui lá, batizei em tal igreja, mas eu fui na outra lá, eles falaram que não, que aquilo lá não tem validade. Por quê? Porque naquela igreja lá não é Deus que faz o batismo, ou não é o Espírito Santo, ou não é. Né? Então a gente vê que é um assunto muito polêmico. Então eu tomei o cuidado de pegar alguns assuntos por aqui que são mais eminentes, né? E a gente pegar o que está escrito, o que está na Bíblia aqui, né? Que eu acho que é o que torna talvez mais fácil, né? Para a gente suscitar ao questionamento. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é assim, como João Batista, todo mundo que conhece a questão do batismo, batiza, por quê? Porque João Batista batizava lá no Jordão. Né? Ele, quando batizava de um jeito. Mas ele mesmo depois, né, é dito, que ele diz, eu batizo com certo batismo. Mas aquele que vem após mim,
vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Então, quer dizer, é diferente do que eu estou fazendo. Eu faço assim, mas aquele que vem depois de mim não faz do jeito que eu vou fazer, porque vai mudar. E o que a gente vê hoje? Né? E uma das coisas que eu admiro muito, né? Eu gosto sempre de falar isso, Deus gosta muito de descoberta. Por isso que Deus não dá, eu perguntei isso para ele muitas vezes já, falei com ele algumas vezes sobre isso, por que ele não pega e não dá uma cartilha pra gente? Olha, amanhã você vai acordar cedo, vai dar um tropeção, vai bater seu carro, ou vai te dar uma dor de dente, vai te dar uma dor de barriga. Ah não, amanhã você vai acordar cedo, você vai ver uma pessoa maravilhosa, e vai ser um dia bom, um dia feliz, tal. Por que não tem um manual? Né? Pronto, vai saber tudo. Ah, com quem você vai casar, com quem você vai... tudo pronto, né? Se Deus sabe tudo, é só deixar escrito. Mas Deus não gosta da monotonia, né? Deus gosta da atividade, da descoberta, do conhecimento, da procura, da novidade, né? Então por isso que ele deixa para nós, né, o véu do esquecimento. Quando a gente reencarna, a gente pega o véu do esquecimento, que nos impede de conhecer muita coisa do nosso passado e muita coisa do nosso futuro. Mas se a gente pegar a história das almas, dos avatares aí, o próprio Cristo, né, que a gente está falando da Bíblia, ele mesmo mencionou várias coisas futuristas dele, inclusive o dia que ele ia morrer, quando ele ia ressuscitar, todo o processo. Quem conhece a história de Jesus sabe que ele prevê e fez muita previsão. Inclusive isso que a gente está vivendo hoje, a transição planetária, né? O advento da vinda do Espírito Santo. Então tudo isso está previsto, porque Jesus tinha uma visão muito clara sobre o futuro. Né? Algumas entidades, alguns seres avatares, eles conseguem ter essa visão. Então, eu gostaria de trazer essa questão para que a gente comece a entender assim, como que Deus age na nossa vida. Como é que Deus funciona, né? Eu tenho visto algumas séries aí, e já por orientação espiritual, logicamente são algumas séries antigas, as pessoas lá do princípio da nossa história, lá na época da Idade Média, antes um pouco, algumas coisas depois. E o que a gente via lá algumas vezes lá? No primeiro evento dos cristãos, né? Então o que os pagões faziam? Eles falavam, mas você tem Deus? Tenho. E o seu Deus, quem que era? Não, meu Deus é o meu Salvador, é isso, aquilo. Falou, bom, então eu vou colocar você lá na frente, eu vou pegar uma flecha, vou tirar a flecha, se Deus for o Salvador, ele vai te salvar, você não vai morrer. Né? Eu vou cortar seu pescoço, se o seu Deus é o Salvador, né? Logicamente que as flechas entravam, matavam as pessoas. Quando era decapitação, decapitava a pessoa, né? Porque não é um Salvador da forma que o homem pensa, né? Então, eles usavam muito esse termo. Eu tive o cuidado de assistir algumas, todo mundo acho que deve ver essa série, ter conhecimento sobre isso. Então eles faziam isso, né? Pegavam, jogavam o cara dentro da água, se o cara não sabia nadar. Falando, bom, se seu Deus for o Salvador, ele te salva, você não vai morrer. Entende? Então como é que Deus funciona? Essa é a questão, né? E quando a gente começa a entender um pouco sobre o batismo, sobre essa história, a gente começa também a se conectar com Deus. Há uma conexão. Quando você começa a entender a linguagem de Deus, a metodologia, se podemos dizer, de Deus, né? Por que a vida funciona assim? Isso vai ficando mais leve, fica mais tranquilo, e a gente fica menos exigente com os outros e menos exigente com a gente mesmo. Mas eu vou ler aqui o batismo de Jesus, né? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouve-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então esse aqui foi o batismo de João. Na hora que Jesus chegou lá, tal, né? Tem aquela história que João fala que não é digno de desatar a sandália dele e tal, né? E numa leitura seguinte, no momento seguinte, você vai percebendo, quando você começa a ler os textos bíblicos, a gente vai percebendo o quê? Que o batismo de Jesus, que é o batismo do Espírito Santo, ele é um batismo diferente, né? Ele é um batismo diferente, que é o batismo que desce o Espírito Santo sobre a pessoa, e a pessoa, quando ela é tomada pelo poder do Espírito Santo, ela não é mais a mesma. Até que num outro vídeo aí, eu me lembro que eu não sei qual foi o tema, eu acabei dizendo isso, né?
E eu queria que vocês refletissem sobre isso. Quem vocês conhecem que tem o poder de pegar um pouco de água, ou pegar uma pessoa e imergi-la na água, e assim que ela sair dessa imersão, ela seja tomada pelo Espírito Santo, da forma que a Bíblia descreve em vários setores. Eu vou procurar ler só um trecho aqui para esclarecer, né? A modificação. Se houve realmente uma modificação na postura, no comportamento, na forma de ser dessa pessoa, quando ela é tomada pelo poder do Espírito Santo. Então, eu acho que um momento que é dos mais claros, embora haja mais momentos, tem aqui no Atos dos Apóstolos, né? Aqui, quando eu li sobre o nascimento de Jesus, gente, os quatro apóstolos, eles falam do batismo. Se vocês olharem na Bíblia, vocês vão achar, né? Inclusive tem um deles, eu acho que Mateus, se eu não me engano, eu li de Marcos, eu acho, e de Mateus fala inclusive que João diz assim: eu não sou digno de desatar a sua sandália, e você vem a mim para que eu o batize? Aí Jesus fala assim: é necessário que se cumpra as profecias. Então João batizou Jesus porque tinha que, assim estava escrito. Mas quando a gente fala na descida do Espírito Santo, que é diferente do batismo convencional, o que está escrito aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né? Que inclusive o item é a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como o de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados os apóstolos. E foram vistas por eles línguas repartidas, como o de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E não só nas questões de outras línguas, também quando a pessoa é tomada pelo poder do Espírito Santo, né? Quando Jesus encaminhou os apóstolos, primeiro os 12, depois os 70, depois que 300, está lá que eles foram empossados pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Para que aqueles homens comuns, como nós, pudessem expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos e tudo aquilo que fizeram. Entendeu? Então eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. Eles não saíram assim: vá vocês lá fazer, vá visitar as casas e fazer. Não. Eles estavam com eles porque eles estavam empoderados. Inclusive, num trecho ele diz lá que vocês poderão pisar sobre serpentes, sobre cobras e tal. Né? Nenhum mal lhe atingirá. Por quê? Porque eles estavam revestidos, podemos dizer assim, no poder do Espírito Santo. Então é importante a gente pensar o que é o batismo. O batismo de João, que é o batismo que a maioria das crenças até hoje, né? Se vocês observarem até hoje, a maioria das crenças realizam o batismo de João, né? E não sei qual é o princípio, né, que faz com que as pessoas não comecem a refletir. E o Espírito Santo? Isso, o batismo de João, você pode pegar e batizar 1000 pessoas, se vocês quiserem. Você batiza 1000 pessoas, 10.000, né? Vai lá, mexe. Mas e o batismo de Jesus? E aí mais uma pergunta que durante o tempo que a gente vai estar conversando, eu queria deixar para o Maiara, deixar para o Gerson, né? Para a gente refletir. E nós? Nós somos batizados em Jesus ou somos batizados em João Batista? Qual é o batismo que nós recebemos? Né? Eu conheço algumas pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo. Eu conheço algumas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Por quê? Porque elas receberam o Espírito Santo
ela sentiu a manifestação do Espírito Santo e ela realizou obras que é realizada pelo Espírito Santo. Então é diferente. Esse batismo do Espírito Santo, em relação ao batismo de João Batista, isso é dado em alguma igreja? Como que funciona essa dinâmica para ser batizado no Espírito Santo? Então, o que acontece? A gente está tentando deixar isso, até talvez para os religiosos, né? Depois, como eu tenho oportunidade de a gente estar se falando, estar se comunicando, né? Deixa até um questionamento. Daqui a pouco vai chegar o pastor aqui, né? Que vai vir aqui. Um questionamento, né? Para a gente olhar. Porque são falas simples, né, gente? Se a gente não conhece Deus pessoalmente, não é arriscado a gente falar de Deus? Sim. Né? O Yogananda, desde criança, ele estava dentro dele. Falou, enquanto eu não conhecer Deus pessoalmente, eu não vou falar de Deus. Só vou falar dele na hora que eu conhecê-lo pessoalmente. Né? É uma forma de pensar. E é real, é arriscado você falar de Deus, aí vem sei lá, qualquer um líder de uma doutrina aí e fala Deus é assim, assim, assim. Tanto que a gente vê, né? Ah, não, isso aqui está errado, aquilo está errado. É até difícil, tem hora que eu fico pensando como que é ruim para as pessoas, né? Que igreja que eu vou? Aí eu vou ali e esse cara diz que está certo. Aí aquele diz que está errado. Como é que eu faço? Como é que eu faço a minha escolha? Né? Verdade. Então é difícil. Então é uma questão assim que a gente está levantando para que as pessoas pensem, né? Para que a gente comece, talvez, a refletir e quando for fazer o batismo, né? Quando for fazer o batismo, porque aí, da forma que eu entendo, esse batismo ele não é um batismo assim tão simples que eu vou lá e eu batizo você, ou você vai lá e você me batiza. O negócio não é assim, né? Porque para você ser batizado pelo Espírito Santo, tem que haver algo diferente em você. É como a gente fala, comungar com Jesus em pão e vinho, é fácil, qualquer um bota o pão no vinho lá, é comum, né? Mas você comungar a sua alma com a alma de Jesus, a comunhão do Espírito, é diferente. Então, é uma questão para a gente pensar e eu acho que, como eu falei, trocar ideias, né? Eu gostaria que as pessoas se manifestassem de uma forma respeitosa, né? Que a gente não está aqui querendo criticar ninguém que faz o que não faz, nem dizer que está certo ou que está errado. Está dizendo assim que existe esse viés, podemos dizer assim, aonde nós precisamos entender que muitas vezes quando eu estou fazendo uma palestra eu pergunto para as pessoas: você é batizado? Vocês são batizados em Jesus ou são batizados em João Batista? As pessoas ficam com o olho aberto, com a boca aberta, o que esse cara está falando, né? Mas se você observar, batizar pessoas em João Batista, você vai batizar, sei lá, 10 mil pessoas no dia, pelo batismo de João Batista. Agora, batizar a pessoa no Espírito Santo, que é o batismo que Jesus realizou, né? Sendo que a Bíblia diz aqui, eu até vou aproveitar ali para vocês, mesmo que Jesus, dentro da Bíblia, diz aqui, não batizava ninguém da forma de João Batista. Ele não batizou uma pessoa sequer da forma que João Batista batizava. Inclusive diz aqui no Evangelho de João, né, que fala sobre o capítulo 4, versículos particularmente 2 e 4, né? Eu vou ler vou ler um só para inteirar, mas tem o mesmo raciocínio, mas ele diz aqui: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, né? Isso começaram a falar, Jesus está batizando mais gente que João. Mas aí, no capítulo 2, ele diz assim: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi a outra vez para a Galiléia. Então é muito claro aqui que Jesus não batizava, ele não batizava do jeito que João batizava. Agora imaginem, 2000 anos atrás, todo mundo acostumado com aquele batismo, né? Jesus falou assim, deixa que vá. Né? Então os apóstolos faziam. Mas a gente tem que refletir sobre isso. Não que deva deixar de batizar, ou que não deva, nada disso. É a gente fazer uma reflexão. E talvez a gente olhar com mais seriedade para isso. Olhar com mais respeito para isso. E se é que vai batizar, né? Vai batizar, aquele que vai
fazer isso, aquele que vai receber isso. Que faça de acordo com o que ensina Jesus, que é fazer descer sobre essa pessoa o poder do Espírito Santo. Que a hora que ela é batizada, qualquer pessoa que vê uma pessoa sobre o poder do Espírito Santo reconhece. Né? Né, Mayara? Você já viu alguém empoderado pelo poder do Espírito Santo? Não viu? Gerson, né? Também. Então, e aí com certeza vocês vão se lembrar, né? Que tem pessoas que realmente quando elas são tomadas pelo poder, isso várias igrejas têm, né? De formas diferentes, com nomes diferentes, né? Eles intitulam isso na igreja, né? E que quando manifesta o Espírito de Deus, ou se quer o Espírito Santo, e traz a palavra, né? Em algumas igrejas eles falam assim, quem está com a palavra? Por quê? Porque não é a pessoa que está falando ali, é alguém que está mediando entre Deus ou o Espírito Santo ou um anjo, não importa o nome que dê-se para cada denominação, mas é a manifestação do Espírito Santo. Então isso sim, né? Quando uma igreja está lá e a pessoa fala assim, quem está com a palavra? Né? Ou a pessoa está lá dentro, porque eu já participei de vários meios religiosos diferentes, e a pessoa, né, olha, eu estou com a palavra. Né? O Espírito quer falar através de mim. Eu quero se manifestar, Deus quer falar. E a pessoa vai lá, às vezes a pessoa não é analfabeta, às vezes a pessoa não sabe, né? Às vezes nem lê a Bíblia. E as pessoas reconhecem, porque às vezes está falando lá, fala, olha, o Espírito Santo está falando nesse momento. Então as pessoas sabem que não é a pessoa em si, mas ela está com o poder do Espírito Santo naquele momento falando sobre um assunto. Então as pessoas também reconhecem essa. Sim, Santo, na hora que ele se manifesta. Eu vejo pessoas de vários segmentos religiosos que elas vão assim, eu estava lá na igreja e o Espírito de Deus manifestou e falou comigo. Beleza. E o Espírito de Deus falou isso. E o Espírito de Deus falou aquilo. E o Espírito de Deus respondeu uma pergunta que eu fui lá e falei, Deus, o Senhor quer uma resposta, Deus. E ela vai na igreja dela, do jeito que ela vai, com a fé dela. E ela chega lá e o pastor, o líder, o representante, isso aí, como eu falei para vocês, eu conheço casos de pessoas que fazem grandes revelações e são analfabetas que nem lê, mas elas são tomadas pelo poder do Espírito, elas se manifestam. Então, quando nós pensarmos na questão do batismo, é a reflexão que a gente quer levar vocês a fazerem, né, a se questionarem também, né, que se batizou em João Batista, e se está escrito isso aqui, que existe o batismo do Espírito Santo, por que a gente não buscar o batismo do Espírito Santo? Por que a gente não perguntar para o nosso líder, para o representante das religiões, as pessoas que vão aí, chegar e perguntar, porque eu vi inclusive na mídia, depois se você quiser dar uma olhada, Gerson, eu vi muitas perguntas feitas a vários líderes religiosos, por que tem esse negócio aqui? O que quer dizer isso? Né? E eu vejo que muitos não explicam, muitos não têm o entendimento ou o conhecimento, né? Porque eu acredito que se a pessoa não fornece uma resposta plausível, é porque ela não conhece o assunto da forma que a gente está falando aqui. Não que a gente conheça melhor. Mas a gente está conseguindo, pelo menos eu acredito que fica muito claro, né? Sim. Que o batismo de João Batista é uma coisa, o batismo de Jesus é outra coisa. Quem dá esse poder não é a pessoa. Né? Digamos assim, Jesus tinha o poder de dar, né, aos discípulos, de fazer. Né? Talvez alguns outros avatares aí possam ter feito isso também, mas é muito pouco. Eu mesmo, eu preciso aqui voltar ao meu registro aqui para saber quem que pode, né? Quem que é capaz de falar, não, eu vou lá e vou me batizar e eu vou receber o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai se manifestar em mim, eu vou saber que eu fui tocado, eu fui tomado, né? Eu fui tomado pelo poder do Espírito, porque a pessoa, quando ela é tomada pelo poder do Espírito, a gente estava numa outra live, acho que no sábado, que a gente estava falando sobre Deus, né? E uma amiga nossa, a Fernanda, ela falou assim, não, quando você é tomado por aquilo, não importa o que os outros falem, porque você sabe o que está acontecendo com você. Se o mundo inteiro disser que você está errado, né? Se for um psiquiatra é meio complicado, porque aí, né, dá para fazer uma discussão, mas dá para a gente saber que é isso, pronto, não precisa ninguém explicar para você, porque você sabe que aconteceu algo muito diferente.
algo que não é comum, algo que você não vê a todo momento. Né? Então, podemos dizer, essa metáfora do batismo de João e do batismo de Jesus é algo a ser pensado. É algo a ser, acredito eu, buscado. Porque não dá, eu não acho que nesse momento que nós estamos aqui, né, falando da nova era, da transição planetária, tantos né, era de Júpiter e tantas coisas novas aí, não dá para a gente silenciar ou aceitar passar uma vida na Terra sem conhecer Deus. Passar uma vida na Terra sem ser batizado pelo batismo de Jesus, sendo que o do João Batista é um batismo que é diferente. E se tem o batismo de Jesus à disposição, por que a gente não usar o batismo de Jesus? Porque nós não procurarmos isso, porque nós não pesquisarmos isso, porque nós não aprofundarmos nisso. Aprofundarmos de tal forma que de repente pode ser que alguém consiga explicar que o batismo de João Batista é a mesma coisa. Né? Não estamos aqui falando, né? Então, abrir espaço para que esse entendimento chegue até as pessoas. Porque se a gente fizer, Gerson, acho que deve já ter visto algum lugar que a gente fez algum questionamento assim, quando a gente fala para as pessoas, olha, vocês colocaram lá 100 pessoas, quem de vocês é batizado em João Batista, quem é batizado em Jesus? A pessoa fica olhando para o outro. Eles não sabem. Né? E isso se dá, eu acredito que em qualquer igreja, em qualquer templo religioso que vocês forem, vocês vão encontrar essa dicotomia que eu quero dizer para vocês. A pessoa que é batizada, né? A pessoa, quando ela é batizada no batismo do João Batista, ela é batizada na igreja, tal, tudo bem. Né? Vamos levar a vida aí num cotidiano. A pessoa que é batizada pela tradição de João Batista é normal, né? Agora, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, a pessoa que foi ungida pelo Espírito Santo, a pessoa que foi tomada pelo Espírito Santo, a pessoa que conhece a manifestação do Espírito Santo, ela é uma pessoa diferente. Se vocês observarem, eu digo para vocês porque eu vejo programas de evangélicos, de católicos, de umbandistas, de budistas, eu vejo de várias etnias, eu vejo as pregações, os comentários, seja como for o nome que vocês queiram dar para isso, né? Mas eu quero dizer, eu quero despertar a atenção de vocês para que isso é diferente. A pessoa que conhece a manifestação do Espírito Santo, a pessoa que já viveu essa experiência, a pessoa que sabe o que acontece dentro dela, ela não é igual a pessoa que foi lá, molhou a cabecinha ou abaixou a cabeça e pôs água ali. Ela não é igual. Eu digo para vocês porque eu conheço os dois tipos. E é muito diferente. Inclusive, se você vê uma pessoa que tem o conhecimento, que viveu a experiência de um batismo no Espírito Santo, ela conhece a identidade e a manifestação do Espírito Santo nela, ela é uma pessoa diferente. Ela anda na terra diferente. Ela vive na terra diferente. Ela fala com os seus diferente. Por quê? Porque ela é uma pessoa que recebeu o quê? Podemos dizer assim, uma força maior. Ela recebeu uma força maior. Então, se essa força maior, que é o Espírito Santo, ela existe, ela está aí, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas têm essas experiências. Por que aqueles que ainda não conhecem não buscar isso? Porque os líderes das religiões não buscar ou levantar esse questionamento, ou ver qual é o método, ou como se faz para que todas as pessoas que participem da sua igreja, da sua doutrina, recebam. Porque, inclusive, eu vou falar uma coisa interessante que vocês vão achar estranho.
muitos que eu conheço, muitos líderes religiosos não sabem o que é isso. Não conhecem. Porque eles nunca foram tomados pelo poder do Espírito. Porque eles nunca foram tomados pelo poder de Deus. Porque eles nunca sentiram nele, nas entranhas deles, a manifestação. Porque isso não dá para a gente falar quando é o outro que tem. Isso é igual a comida. Se você está com fome e o outro come, não adianta nada. Por mais que esteja olhando pertinho, sentindo o cheiro, sentindo tudo ali. Né? Não dá para você, sabe? Não dá para você matar a sua fome com a comida. Às vezes vai ficar até com mais fome, né? Né, Mayara? Eu sei que a Mayara não gosta de comer muito mais, né? Então é assim. Então com essa naturalidade que eu estou falando para vocês, que eu gostaria que vocês que vão estar ouvindo esse vídeo hoje, amanhã, daqui 10 anos, sei lá quando vai aparecer, ou quando você vai buscar por isso, ou quando Deus vai direcionar isso na tua vida, para que você comece a fazer essa reflexão. Tanto você, cidadão comum, né, ou religioso, como os líderes, ou os representantes das religiões, por que não pensar um pouco? Se existe a possibilidade de você ter o batismo do Espírito Santo e você ter o batismo de João Batista. Porque o batismo de Jesus, ele é diferente. A pessoa que é batizada em Jesus, ela tem uma força diferente, ela tem uma fala diferente. Ela tem um enfrentamento da vida diferente. Os obstáculos da vida dela são diferentes. Por quê? Porque ela tem um poder. Ela é possuída de uma força. Ela é revestida, se podemos dizer assim, de uma energia maior. Que toda vez que a dificuldade ou o obstáculo se levanta diante dessa pessoa, essa pessoa também se levanta diante dos obstáculos. Ela cresce. Ela é tomada. Eu vejo muito essas questões. Né? Eu fui tomada de um negócio em mim, aconteceu uma coisa comigo, e aí eu fiz, eu fui, eu superei, eu venci. E a gente vê que as pessoas, por exemplo, que não têm, nunca receberam essa manifestação, eu acho que aí cabe a todos nós que temos uma liderança, né? Somos facilitadores de grupos de pessoas, seja um grupo de duas pessoas, de 2.000, 10.000. Nós deveríamos pensar um pouco mais. Então, já há algum tempo me vinha à mente, e aí vieram 3 pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade, que vieram, 4 pessoas na verdade, há umas 2 semanas, eles vieram falar para mim, por que você não fala sobre certos temas? Por que você não faz uma live? E tem tanta, porque às vezes quando a gente conversa, bate-papo de amigo, de rodinha, a gente começa a falar sobre certos assuntos e fala, por que você não fala disso lá? Por que você não fala disso na mídia? Por que você não publica isso? Então eles vieram aqui a semana passada e a gente começou a levantar alguns temas. E longe de sermos dono da verdade, o conhecimento, o que eu estou falando para vocês não é o que eu li em livro. Eu estou falando para vocês o que eu experimento na minha vida pessoal, porque eu já passei por isso. As pessoas que fazem parte do nosso grupo, que estão sempre no nosso cotidiano aí da parte espiritual. E eu vejo muitos casos clínicos também, de pessoas dentro do consultório, quando elas têm esse poder do Espírito Santo nelas, né? Quero dizer para vocês que algumas delas nem batizadas foram, mas têm esse poder dentro delas. Elas não foram batizadas do jeito que as doutrinas fazem aí, mas elas estão empoderadas. Como eu falei para vocês, tem gente que nunca leu a Bíblia, é analfabeto, mas quando o Espírito toma a pessoa, o analfabetismo acaba. Ela perde a vergonha, ela perde o medo, ela perde a insegurança, e até para curar pessoas, que eu já vi isso acontecer não uma vez, várias vezes, e não só dentro do meio espiritualista, como nós fazemos parte da parte universalista, ou como a gente era antigamente, que fazia parte de um grupo espírita, tradicionalmente espírita kardecista. Não só nesse lugar, eu já vi isso também na Umbanda, nos trabalhos da Umbanda, eu vi a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo, curando, libertando, fazendo tanta coisa boa que o Espírito Santo faz. Então, esse bate-papo nosso, ele vem para a gente pensar, para a gente refletir. Nós, pessoas, e nós, facilitadores das religiões, que eu me considero um facilitador.
passo, um pouco que eu aprendo na minha vida, um pouco que eu estudei, um pouco que eu aprendi, que eu aprendo com pessoas, que eu aprendo com Deus, que eu aprendo com a espiritualidade, né? Uma questão muito importante também, eu acho que para a liderança religiosa, que amanhã, sei lá, pode ser que estejam ouvindo isso, quando você conhece Deus, você sabe quando é Deus que fala, quando é Jesus que fala, quando é um anjo que fala, quando é um arcanjo que fala, quando é um espírito que fala. Tudo isso se organiza na sua mente. E aí você passa a ter uma visão mais respeitosa, como da forma que eu estou falando para vocês. Não que eu sou contra o favor, não porque nós não batizamos no nosso método, se podemos dizer, de prática espiritual, nós não usamos o batismo, não usamos o batismo convencional. Mas o batismo do Espírito Santo, ele acontece bastante vezes. Às vezes acontece no nosso meio, que a vontade de Deus se manifesta e o Espírito Santo se manifesta na pessoa. E eu tenho casos que eu conheço que a pessoa, só para citar para vocês, tomando banho na casa dela, falando com Jesus, e ela falou, Jesus, será que eu queria tanto batizar no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, porque tal, porque a pessoa tem uma religião ela é evangélica, né? Quer dizer, faz parte do grupo evangélico, e ela estava falando disso, pedindo assim, de repente ela ouviu a fala de Jesus. Isso que está sentindo é o batismo do Espírito Santo. E ela foi tomada dentro do chuveiro, tomando banho, né? Ela chorou muito, teve toda uma história dela, eu devo ter até a gravação dessa mensagem, depois a pessoa me mandou isso. Olha, aconteceu isso comigo. Eu falei, então, Deus faz a hora que Ele quiser. Jesus faz a hora que quiser. Então não está na minha mão, não está na mão de pessoas o poder de dar o Espírito Santo. Mesmo como eu disse para vocês, eu quero perguntar, se alguém de vocês souber, me fala, porque eu quero conhecer. A pessoa fala assim, eu tenho o poder de dar o Espírito Santo para você. Então vem aqui, eu vou te dar. Mas do jeito que eu estou te falando, Ele vai dar o Espírito Santo e nós vamos ver se o Espírito Santo vai manifestar. Porque uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela não é uma pessoa comum. E isso qualquer pessoa, qualquer não. Eu acho que a maioria das pessoas sabem o que é isso, né, Gerson? O Gerson já viu isso várias vezes, né? Pessoas que são tomadas pelo Espírito e seja no caso, como diz lá no 2 Coríntios, lá, né? Os dons espirituais. É uma diversidade de dons. Então, quando você é tomado pelo Espírito Santo, não particularmente você vai falar em línguas, não particularmente você vai curar, não particularmente você vai fazer revelação, não particularmente você vai fazer livramento. O Espírito Santo age, como diz aqui na lição para vocês, né? Está escrito aqui. Que o Espírito Santo ele manifesta de acordo com a vontade dele. Lá no caso dos apóstolos, as pessoas começaram a falar em línguas, né? A gente vê outras manifestações do Espírito Santo, que são outras manifestações, que são outros conteúdos, mas é visível que é a manifestação do Espírito Santo. Para aquilo, como diz lá na segunda epístola dos Coríntios, lá, para aquilo que for necessário, ou para aquilo que servir. Então, eu acho que esse assunto, não sei se você quer fazer alguma pergunta, Gerson, Maiara, né? Se ficou alguma dúvida, né? Foi bem explicativo. Que a gente pode abordar isso, a gente pode discutir, questionar, porque eu acho muito pobre. Eu vejo pessoas assim que são batizadas, às vezes em 2, 3 igrejas, como eu falei para vocês agora. Ela vai numa igreja, chega lá, o pastor batiza e faz e tal, que Deus salvou, tudo bem. Aí passa um ano, um tempo, sei lá, e ela se machuca, ou ela se fica chateada com a pessoa da igreja, não importa qual o motivo. Por algum motivo ela deixa de ir naquela igreja. Às vezes até porque é longe da casa dela. Aí tem uma igreja do lado da casa dela. Aí ela fala, mas eu não posso ir lá, eu vou na igreja do lado da minha casa. Aí ela chega lá, o líder da religião fala, mas aqui você não pode, porque você tem que ser batizada aqui. Mas eu fui batizada, quando eu nasci, né? Porque normalmente todo mundo quando nasce, né, é batizado, antigamente era assim. Se vocês pegaram pessoas acima de 30 anos, todas elas, 99% eram batizadas quando eu nasci. Né? Eu fui batizada quando eu nasci. Eu fui também. Né? Quando você nasceu, foi? Fui. Então, você é batizado quando nasce, aí quando você tem 14, 15, ou 16, ou 18, ou 20, aí você vai numa igreja lá e você acaba batizando, né? Aí de repente muda uma igreja perto da sua casa, fala, vou na igreja aqui. Não, mas tudo aquele batismo que você fez lá não serve para nada, porque lá não vale nada. Aqui tem que ser o nosso batismo. Então, peraí, que negócio é esse? Quem que comanda esse negócio?
Né? Então nós precisamos refletir. Precisamos refletir. E eu acho que nada mais claro para refletir é o que está a lição. O batismo de João Batista é um, o batismo do Espírito Santo é outro. O batismo de João Batista, você batiza e continua do mesmo jeito, sai andando, não muda nada, você vê a pessoa sai, vai para casa, vai continuar comendo arroz e feijão. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, a partir do momento que ela é tocada, né, que o Espírito Santo se manifesta nela, a vida dessa pessoa se torna... Ela vai virar santo? Não. Ela vai virar um anjo? Não. Mas ela vai se tornar uma pessoa que uma característica é diferenciada. Você ouve isso nas falas. Essa pessoa nunca mais vai... Pode ser que daqui a amanhã essa pessoa vire usar droga, faça um monte de coisa. Tem um monte de, que a gente diz aí, vamos dizer assim, de médios desvirtuados com o mundo inteiro. Né? Até o hospital sanatório, hospital psiquiátrico tem médios lá dentro. Né? Talvez tenha até recebido o Espírito Santo lá atrás. Mas a nossa proposta é de levantar a questão e estarmos abertos a diálogos, a questionamentos, a seriedade e responsabilidade, para que todos nós comecemos a nos preocupar que, se é que tem e é necessário o batismo, que seja feito pelo batismo de Jesus, que é o batismo do Espírito Santo. Porque a pessoa que receber esse batismo, gente, nós vamos ter um mundo muito melhor. Posso dizer para vocês, se a humanidade toda fosse batizada no Espírito Santo, seria muito diferente a vida. Né, Jorge? Sim. Não sei se você concorda, se a Mayara concorda. Né? Então, eu acho que o assunto é um assunto bem... Dá pra gente conversar bem sobre esse assunto. Né? Tem um pessoal que é... Tem certas dúvidas, né? Eu acho que o pessoal que é de outras religiões, que faz parte da nossa... Vem as nossas mensagens, vê nosso ponto de vista, eu acho que eles vão levantar a cadeira, né? Na hora que eles ouvirem esse assunto, eles vão, né? Como diz um amigo meu, eles vão franzir a testa, eles vão balançar a cabeça, vão falar assim, meu Deus, o que é isso? Mas é baseado no que está escrito aí, né? Baseado na Bíblia, que é um livro há 2000 anos já é falado sobre isso, né? E assim, acho que tem toda uma simbologia, as religiões elas gostam dos símbolos, né? Isso é importantíssimo. Porém agora, nesse momento atual, e aí para o futuro, a gente tem que começar mesmo a refletir em algumas coisas, mudar nossos hábitos, começar a meditar sobre certas questões, porque eu penso assim, né? Eu já vi algumas pessoas serem batizadas em outras religiões também, e umas pessoas falam, nossa, quando eu recebi o batismo, que lindo que foi, que maravilhoso que foi. A pessoa sentiu naquele momento, mesmo sendo um batismo do Espírito Santo, o batismo de João Batista, eu acredito que naquele momento a pessoa também foi batizada do Espírito Santo. E já tem outras pessoas que não sentiram nada. Né? Eu fui batizado, eu era católico, né? Então eu fui desde criança, a família toda católica, e a gente foi batizado desde bebê, né? Então eu ia lá fazer o batismo. E vivi por essa caminhada aí, não tinha me atentado a esse tema. Eu acho que foi bem levantada essa questão, eu espero que o pessoal tenha gostado também desse tema. E se tiver alguma dúvida também, nós temos lá os comentários que pode ser feito também no YouTube. E aí a gente vai respondendo. Mas foi um tema bem... Porque é triste, né? Quando você pega um público aí de igreja, se pegar qualquer líder que for ver, qualquer facilitador que tiver no evento, faça um teste na sua igreja para você ver, né? Ou pede se você for um membro da igreja, pede para o teu representante lá, cada um tem um nome, então eu vou falar, né? Aquele que tem mais liderança, né? Perguntar na igreja, quem daqui é batizado em Jesus e quem é batizado em João Batista? As pessoas vão ficar, um vai olhar para o cara do outro e falar, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Né? E se você pergunta para uma pessoa também, elas ficam confusas. Porque é uma questão que não dá um foco. Todo mundo vai lá, faz, e o negócio roda. E como eu falei para você agora, você nasceu ser batizado pela igreja, quem é católico vai pela igreja católica. Aí logo depois você entra numa doutrina ou outra e ser batizado pelaquela doutrina. Aí você vai, por causa de algum motivo, você muda de cidade às vezes, né? Aí chega lá, você vai com outro grupo lá, que é mais amigo, aí chegar o cara e falar, não, tudo aquilo que você fez lá atrás não serviu para nada aquilo lá. Mas peraí, aquilo é ou não é? Né? Então nós precisamos, nós estamos entrando na era
da luz, vou pensar assim, e se tem uma coisa que a luz traz é clareza e conhecimento. Nós temos que saber qual o caminho que a gente está dando, para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo, né? Tanto como pessoa, como cidadão comum, como participante de um grupo, como pessoas que são facilitadores, se quiser o termo, lideranças religiosas, né? O que você fala para as pessoas? O que você passa para elas? Então, acho que pesa sobre nós uma responsabilidade, né? A responsabilidade de saber o que é que a gente está fazendo com essas pessoas, o que a gente está passando para elas, né? Sendo, como eu falei, se chegar lá um grupo de um monte de gente, você pergunta, elas olham uma para a outra e não sabem não sabem responder. Por quê? Porque o assunto não é abordado assim. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão, sem considerar, né? Ou melhor, considerando, né? Os benefícios que são trazidos quando a pessoa tem ciência disso e ela consegue ser batizada no Espírito Santo, né? E ela sente a manifestação do Espírito Santo. E ela conta para o outro como que é que o Espírito Santo se manifestou nela, né? Então ela vai contar para o filho dela, ela vai contar para o companheiro dela, ela vai contar para o amigo dela, vai contar para o vizinho dela. Fala, olha, eu fui lá, me batizei, e o Espírito Santo se manifestou em mim. Manifestou assim, 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 assim. Então, digamos assim, aí se ele for numa outra igreja, né, como vou contar um fato, né, que é interessante, me veio à mente agora, como dizer do Itália, vou contar o milagre, não vou contar o santo. A pessoa foi numa igreja aí, né, e aí o pastor falou, olha, é o seguinte, você está vindo aqui há algum tempo, e eu gostaria que você batizasse na nossa igreja, porque Deus, está aquela história que todo mundo, né, as lideranças falam. Então ele falou assim, mas eu já sou batizado. Mas como? Ele falou, eu sou batizado pelo Jesus. Mas você não é católico, você é universalista? Ele falou assim, mas eu fui batizado por Jesus. Eu recebi o batismo de Jesus. Aí a pessoa ficou assim meio sem saber o que falar e ficou por isso mesmo. Eu não sei, porque isso é uma coisa meio recente, eu não sei nem como é que vai demorar. E a pessoa veio perguntar para mim, o que eu faço? Falei, viu, me fala uma coisa. Você foi batizado por quem? Por Jesus. Agora, você acha que se Jesus veio e batizou você, você acha que vai precisar de um homem para batizar você? Né? Eu acho que não tem sentido, né? Então eu acho que são coisas que a gente tem que ter assim um bom senso acima de tudo e logicamente a liberdade de expressar nossas ideias, nossos pensamentos. Concorda, Maiara? Concordo. Como que você é batizado em quê? No sorriso? É. Mas o que você pensa disso, Maiara? Não sei. Pai, Hã? Não sabe? não sei. Então, a dificuldade, tá vendo? Por quê? Porque é um tema que às vezes não é a gente não pensa nisso. Né? Às vezes eu pergunto às pessoas assim, qual que é a sua identidade espiritual? Você fala, como assim? Né? Quando você é pessoa, a gente tem uma identidade humana, profissão, trabalho, idade, se é pai, se é filho, tem toda uma identidade que nós temos, né? Aí você pergunta a identidade espiritual da pessoa, ela fala, não sei qual é a minha identidade espiritual, porque ela não tem, porque ela nunca pensou nisso. Né? Como é a questão que a gente falou agora. Mas a pessoa nunca perguntou se ela foi batizada em Jesus ou batizada em João Batista. Né? Então eu acho que o tema é bacana, eu acho que tem muita coisa ainda para se dissolver nisso aí. Eu procurei fazer uma coisa meio focada para que a ideia fique aberta e leve as pessoas a raciocinar. Não a criticar, não querer saber quem está certo, quem está errado, se deve. Não é longe dessas questões. Essa não é a nossa proposta. Essa proposta é a proposta que nós fizemos lá. A nossa proposta é aquela que a gente já fez lá, do universalismo, que é contemplar. Deus contempla todas as religiões. Deus não contempla uma religião. Toda vez que você achar que tem uma religião errada, é você que está errado, pode ter certeza. Porque cada religião fala de uma parte de Deus. Até se vocês quiserem ver, né, Gerson? Está lá no... Eu tenho um vídeo lá no nosso canal que fala exatamente sobre isso. Deus contempla todas as religiões. O tema está esse também, Gerson? É esse tema aí. Então, se vocês quiserem, pode estar vendo no nosso canal lá Espaço Guia. Né? A gente vai deixar o link aí também do vídeo do vídeo do Deus Contempla as Religiões. Pode deixar nesse link também para vocês poderem acessar com mais facilidade. Certo? Fechou? Fechamos? Gratidão, Deus te abençoe. Gratidão. Paz. Amém. Amém. Amém.